Olá, bem-vindos a mais uma atividade remota da escola Happy Code. Eu sou o professor Lucas e na atividade de hoje nós vamos aprender a fazer uma animação para o personagem que a gente criou na última aula de modelagem 3D. Lembrando que nessa aula a gente vai mais uma vez utilizar o Blender. Se vocês não têm um Blender no computador ou se essa é a primeira aula de vocês, para baixar o Blender é só entrar no blender.org, na página inicial clicar no botão de download para ter acesso à versão mais recente do Blender e clicar novamente aqui no botão de download para iniciar o download do programa, certo? Então, vamos iniciar a aula. As aulas foram adiadas. E agora? Vamos começando pelo básico, então. Na última aula a gente conseguiu finalizar esse personagem 3D, certo? O modelo mais as texturas. E o que a gente vai fazer na atividade de hoje, então, é fazer uma animação, certo? Então, vai existir um novo componente que a gente vai aprender nessa aula. Eu vou mostrar para vocês rapidamente como que funciona esse componente e depois a gente vai pular direto para a parte de animação, até para otimizar o tempo da nossa aula. Então, o componente que a gente utiliza para fazer animações 3D são essas pecinhas cinzas que estão aparecendo na tela, certo? Essas pecinhas cinzas a gente chama de bones. São ossos, eles funcionam como ossos, eles vão dentro da malha 3D, que no caso do nosso personagem, e depois a gente determina através de propriedades que conforme a gente mexe determinado bone, a gente vai mexer também em determinada parte do nosso modelo, certo? Então vocês podem perceber aqui, existe esse grande bone aqui que está preso na cabeça do personagem. Então se eu ficar movimentando esse bone, eu vou movimentar a cabeça do personagem. Tem esses dois aqui que são em relação ao braço do personagem, então se eu mover eles, eu vou mover apenas os braços do personagem, certo? E eles têm esse nome também porque eles funcionam exatamente como um osso na vida real, né? Ele fica dentro da malha, ele fica escondido durante a animação, e é ele que determina toda a movimentação do personagem, né? Então vou mostrar rapidamente para vocês como que a gente cria esses bones, né, e como que funciona, e depois a gente vai passar direto para a parte de animação, certo? Então vamos supor que não tivesse esses bones que eu já fiz aqui. Como é que funciona? Da mesma forma, quando a gente vai criar uma malha 3D, deixa eu passar aqui para a visão de layout aqui. Dentro de Object Mode, então o que a gente já viu na última aula, né, que é onde a gente cria novos componentes. Deixa eu só selecionar tudo isso para cá e botar ele um pouco mais para cá. Então dentro de Object Mode, para a gente criar um bone, a gente vai vir em ADD, igual quando a gente vai criar Mesh, e a gente vai selecionar a opção Armature. Lembrando que o atalho para isso também é Shift A, para abrir os atalhos. Selecionando Armature, o Blender vai criar um único bone, certo? E a partir desse bone a gente pode criar todos esses outros que a gente vai usar para movimentar a nossa malha, né? Então o bone, por ser um componente, ele funciona bem parecido com a própria malha, né? Quando a gente está editando a malha. Deixa eu acertar aqui a posição do bone. Deixa eu botar ele bem no centro do 3D. Aí. Então com o bone selecionado, a gente muda ele para Edit Mode, certo? Da mesma forma da malha, então a gente pode passar a editar esse bone. Da mesma forma com a malha, a gente pode pegar em diferentes componentes dele, a gente tem essas duas extremidades aqui deles, ou pode pegar, selecionar ele inteiro. Com um botão G a gente move os bones, né? Ou se a gente selecionar só a extremidade dele, também com G a gente pode mover, ó. Só que a diferença é quando a gente pega só uma ponta dele, ele distorce, né? Então ele pode aumentar ou diminuir o tamanho dele. Da mesma forma a gente pode rotacionar ele com R, da mesma forma como a gente faz com a Mesh. A gente pode usar o S para escalar ele. E da mesma forma da Mesh, a gente pode também selecionar tudo ele com Shift D. A gente cria uma cópia. Podemos criar outras cópias. Deixa eu desfazer isso no Ctrl Z. E o que a gente usa aqui, na verdade, o mais importante, vocês vão perceber que todos os ossos aqui, eles estão... alguns ossos estão colados, né? Como esses aqui, ó.
Eles ficam um presos no outro, né? Eles não desgrudam. Então, como é que a gente faz isso, né? Com o bone selecionado, a gente aperta o E de Extrude e a gente consegue criar um novo bone que vai ser filho do anterior, certo? Então eles têm essa hierarquia. Como funciona? Esse aqui é o bone original, certo? Ele é o primeiro bone. E como a gente criou este segundo aqui, este de cima, a partir desse, significa então que este bone pertence a esse. O que isso significa na prática, né? Mudando mais uma vez aqui para uma nova forma de visualização, que é o Pose Mode, que é onde a gente determina as posições dos bones. Vocês vão perceber o que? Eu posso mexer esse bone livremente, que o de baixo não vai alterar, certo? Porque, novamente, esse de baixo é pai deste bone daqui de cima. Em compensação, se eu mover o bone de baixo, que é o pai, o bone de cima vai mexer. Certo? Então, porque ele foi criado a partir desse. Então, é um outro detalhe que existe, os bones eles estão sempre interligados, né? E mesmo que a gente, por exemplo, é possível... Só um pouquinho, deixa eu voltar para Edit Mode. É possível descolar os bones, né? Mas também, aqui, igual neste exemplo aqui, ó. Voltar para Object Mode. Edit Mode. Por exemplo, esse bone aqui, ele não está colado nesse. Mas eles são parentes, certo? Esse bone daqui, ele é filho desse aqui. Então, se eu mover esse, aqueles outros movem também. Mesmo eles não estando colados, certo? Ele tem essa linhazinha aqui tracejada que determina o parentesco dele. Da mesma forma como esses aqui estão colados e são pais e filhos, esses aqui que não estão colados também são pais e filhos, certo? Então esse é um resumo básico de como funcionam mais ou menos os bones. E daí agora a gente vai pular então direto para a etapa de animação, certo? Que é onde a gente vai mover então com os bones para poder criar a nossa animação. Então, assim que vocês abrem o arquivo de Blender, né, que vocês baixaram para o exercício, vocês vão perceber que ele está com a tela um pouco diferente do que o habitual, né? Quando a gente começa um projeto do zero, o Blender tem mais ou menos esta aparência, né? Que é só uma 3D viewport grandona, que assim. Como a gente já está fazendo um projeto aqui de animação, então a gente vai utilizar essa outra aba aqui, que é a de animação, certo? Então vocês percebam que tem um pouco de diferença na disposição do layout dele. A gente continua com uma 3D viewport aqui, certo? Que está com essa visão bem de frente aqui pro personagem. Tem uma outra 3D viewport, que daí está com essa visãozinha um pouco mais de lado. E aqui embaixo, um pouquinho maior, a gente está com uma timeline, certo? Que é uma linha de tempo que a gente vai conseguir organizar as poses das animações, né? Dentro de uma linha de tempo, né? Porque a animação nada mais é do que várias... No 3D, né, são várias poses que a gente vai encaixando dentro de uma linha de tempo, né? Então, por exemplo, se é uma animação onde o personagem pula, a gente tem que ter uma posição... deixa eu até exemplificar aqui. Uma posição onde ele está no chão, né, no começo, e depois, mais pra frente, ele vai estar no ar, e depois ele vai cair de novo, né? Então, é tudo uma questão de posição dentro de uma linha de tempo, né? Então por isso que a gente tem essa timelinezinha aqui embaixo. Então o que a gente vai começar a mover aqui, o arquivo de vocês pode estar em Object, Edit Mode ou Pose Mode, certo? Como eu falei antes, para animação a gente vai usar apenas o Pose Mode, certo? Por quê? O Object Mode, como eu falei, é quando a gente quer geralmente colocar um objeto novo no Blender, né? Nesse caso a gente já tem o nosso personagem, já tem os bones. O Edit Mode é quando a gente quer editar o objeto, né? Então quer aumentar ele ou quer criar mais detalhes. E no Pose Mode é onde a gente realmente vai criar então a animação, certo? Onde a gente vai controlar apenas os bones e não a mesh. Perfeito? Então qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a animação, né? A gente já vai ter uma animação de exemplo. E para testar essa animação é só apertar esse botãozinho aqui de baixo, que é um botãozinho de play. Quando vocês clicam nele, ele play animation, ele vai tocar a animação que já
tá salva aqui, né? Então tem essa pequena dancinha aqui que eu fiz, só para exemplificar e vocês poderem enxergar já uma animação de cara. Vocês percebam que na timeline tem essa pequena linhazinha azul, ó, que ela vai do frame 1 até o frame 60 e reinicia, ou seja, um loop de animação, né? E dá a impressão aqui que o personagem está dançando para sempre. Se eu pausar aqui no meio, por exemplo, vocês percebem que nada mais é que uma posição, ó. Se a gente for apertando a setinha do teclado, a gente consegue trocar frame a frame a animação. Com ela pausada, ó, apertando a setinha vai trocando frame a frame. A gente pode apertar a setinha para a esquerda para retornar e a setinha direita para ir adiante, né? Deixa eu até ativar aqui.